Fala galera, beleza? Meu nome é Jadson Reis, sou advogado criminalista. Hoje eu vou falar com vocês sobre um tema que a gente vê na mídia e não sabe aonde é tipificado, sobre um crime que a gente vê bastante falar, né, nos noticiários, os noticiários comentarem sobre esse delito, só que a gente não sabe onde é que é tipificado, se é no Código Penal, se é numa lei especial. Vou falar hoje do crime de evasão de divisas. Vou explicar o que é, qual a tipificação, a classificação desse crime e algumas jurisprudências em relação a esse crime, tá bom? Vamos lá. Bom, evasão de divisas é um crime previsto no artigo 22 da Lei 7492 de 86. É uma lei antes da Constituição de 88. Portanto, ela foi recepcionada pela Constituição de 88, tá bom? É a lei do Sistema Financeiro Nacional, tá joia? A lei que tipifica alguns crimes ali contra o Sistema Financeiro Nacional. A lei, de forma geral, ela veio para tutelar ali então, né, como bem jurídico principal aí dessa lei, a credibilidade ao Sistema Financeiro Nacional, tá joia? Então, essa lei, antes de 86, não existia essa tipificação de evasão de divisas, tá bom? Então, vamos ver então o que traz ali a lei, a tipificação, quais as condutas tipificadas ali no artigo 22. Bom, o CAPT traz a seguinte redação: efetuar operação de câmbio não autorizada com a finalidade de promover a evasão de divisas do país. Tá bom? A pena é de reclusão de 2 a 6 anos mais multa. Tá joia? E também ali do parágrafo único existe a figura equiparada. A figura equiparada, para quem não sabe, é quando uma nova conduta, essa nova conduta é dada a mesma punição que é dada à conduta anterior, tá joia? Ou seja, então, para essa conduta prevista no parágrafo único, será punido com a mesma pena aí do caput, que é de 2 a 6 anos mais multa, tá joia? De reclusão. Então, o que traz então aí o parágrafo único? Qual a tipificação aí do parágrafo único? O parágrafo único ele tipifica o seguinte, ele tipifica quem a qualquer título promove sem autorização legal a saída de moeda ou divisa para o exterior ou nela mantém depósitos não declarados à repartição federal competente. Tá joia? Repartição federal competente aí, no caso a Receita Federal ou o Banco Central, né? Então, dá para verificar que as duas condutas, tanto a do CAPT quanto a do parágrafo único da figura equiparada, são normas penais em branco, ou seja, elas dependem, na verdade, de outra norma para ali então concretizar ali a definição da conduta, né? Então elas precisam de uma outra norma. Aonde é que a gente verifica que é uma norma penal em branco? Quando o caput fala em operação não autorizada, quando fala em operação não autorizada, o juiz e o advogado também tem que verificar qual seria a forma dessa operação ser autorizada. O que autorizaria quais os requisitos, então, infralegais, ali, os outros atos normativos que autorizariam essa operação aí, não autorizada, tá bom? E no parágrafo único, seria a menção ali é sem autorização legal, ou seja, o advogado e o juiz terá que verificar ali quais os outros atos normativos que autorizariam legalmente, aí, né, digamos assim, as condutas previstas ali no parágrafo único. O bem jurídico, como eu havia dito, tutelado primeiramente, a credibilidade do sistema financeiro nacional. E, secundariamente, o patrimônio, na verdade, dos investidores. O patrimônio dos investidores então, o segundo bem jurídico tutelado pela lei, tá bom? O objeto material desse crime é a própria operação de câmbio. Para quem não sabe o que é objeto material, é o objeto do crime, em que se dá a conduta. Nesse caso aqui, é o que sofre a conduta, o material que sofre a conduta, o material físico. Então, nesse caso é a operação de câmbio, tá bom? A operação de câmbio é objeto material do crime da operação
Evasão de divisas. Bom, vamos falar aqui então o que é divisas, né? Porque a gente ouve assim, mas não sabe o que é a definição. Divisas nada mais é qualquer título ou valor que possa ser negociado em moeda estrangeira, tá bom? Então, divisas nada mais é do que título ou valor que possa ser negociado em moeda estrangeira. Pode ser debênture, título de governo, papéis. Então, todos esses papéis de governo, dívidas públicas, essas são consideradas divisas. Divisas aí, então, no caso, é gênero aí trazido pela norma penal. Trata-se de um crime comum, ou seja, qualquer pessoa pode cometer esse delito, não é então um crime próprio, em que um agente específico exige uma qualidade específica da agente para que seja imputada a conduta. Nesse caso, qualquer pessoa que cometa as condutas previstas ali no caput ou na figura equiparada, a ele pode ser imputado a conduta ou a pena prevista para esse crime, tá bom? É um crime comum. Bom, vamos agora às condutas previstas aí no tipo penal, né? Vamos. Seguinte, a conduta é efetuar, que é fazer, levar a cabo operação de câmbio de moeda estrangeira com a finalidade de promover, de dar ensejo, provocar, digamos assim, a evasão, ou seja, a saída de divisas para o estrangeiro, ou seja, a compra de moeda estrangeira não autorizada ou a compra de moedas estrangeiras não autorizada com a finalidade, ou seja, requer então aí a pluralidade das condutas, a compra da moeda e a finalidade aí de levar esses valores para fora do país, para país estrangeiro, tá bom? Essa é a finalidade. Exige então aí, como eu disse, duas condutas. Porém, não é necessário que seja efetiva a evasão da divisa, ou seja, é efetiva a colocação desses valores no estrangeiro, tá bom? Basta que fique caracterizado essa vontade, essa finalidade do agente em promover essa moeda ou esse valor, de evadir esse valor, basta que ele fica comprovado que ele tentou, já caracteriza o crime, pois trata-se de um crime formal no que tange a essa conduta, tá bom? Então não é necessário a eficácia. O tipo traz a palavra promover, ou seja, ele promove, ele provoca. Não é necessário que seja eficaz a sua evasão desses valores para o exterior. Então, o advogado tem que ficar atento nesse quesito, porque são necessários, então, para a caracterização desse crime, duas condutas: a efetuação da operação de crédito não autorizada, de câmbio, na verdade, não autorizada, e a finalidade de promover a evasão de divisas. Essas duas condutas para caracterizar o crime. Faltando uma dessas condutas, não há de se falar nesse crime, pelo menos não no caput previsto aí no artigo 22. Já no parágrafo único, temos duas condutas. A primeira é a seguinte: é promover, causar, dar ensejo à saída de moeda estrangeira sem autorização legal, tá bom? Então, essa é a primeira conduta ali prevista no parágrafo único. Porém, não é necessário, como no primeiro, que haja essas duas condutas. Havendo qualquer uma dessas condutas aqui do parágrafo único, já caracteriza o crime. Já a segunda conduta é manter depósitos não declarados no exterior, não declarados a quem? À repartição federal competente, tá bom? Aí a gente já verifica que nessa segunda conduta há necessidade de uma habitualidade para que se efetive, para que se consume o delito. Nessa segunda conduta prevista no parágrafo único, é necessário então uma habitualidade, tá bom? Porque a palavra manter denota uma ideia de habitualidade desse delito. Se for apenas uma vez, não pode caracterizar o delito, conforme já a jurisprudência aí nesse sentido, tá bom? Então, essa é a conduta prevista aí, são as condutas, na verdade, previstas no parágrafo único e no caput. Cabe salientar também que esse crime, esse tipo previsto,
ele só cabe ao que, Jadson? Ele só cabe à saída de valores ou divisas, tá bom? Não cabe no caso de entrada. Entrada não caracterizaria esse crime aí, tá bom? Seria um fato atípico, tá joia? Só caracterizaria a saída desses valores. A entrada não caracterizaria o crime previsto no artigo 22 aí da Lei de Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional. Outra coisa que devemos lembrar é que a própria lei trouxe o seguinte: todos os crimes elencados ali contra o sistema financeiro será de competência da Justiça Federal, ou seja, o juiz federal que será responsável para o julgamento desses crimes. Ou seja, se um juiz estadual ele determina qualquer diligência ali em face de um crime previsto contra o sistema financeiro, esse juiz será incompetente, ou seja, todos os atos ali concretizados por esse juiz serão anulados, tá bom? Então, não é competência do juiz estadual, e sim do juízo federal. E, por fim, uma última nuance desses crimes previstos no sistema financeiro, de modo geral, é que tanto o Banco Central como a CVM, Comissão de Valores Monetários, podem ser o quê? Podem ser assistentes no processo criminal, tá bom? Isso são previsões trazidas na própria legislação. Bom, quanto a esse crime previsto aí no artigo 22, foi publicada uma lei em 2016, a Lei 13.254 de 2016, foi criada uma nova forma de extinção da punibilidade desse delito, previsto ali na Lei 13.254 de 2016, que rege a regularização cambial e tributária, tá bom? Ela trouxe uma nova excludente ali, então, da punibilidade. Essa lei é a famosa lei de repatriação de valores, ou seja, quando há valores não declarados fora do país, houve, então, como passávamos por uma crise, o governo criou uma forma de extinguir a punibilidade do agente, ou seja, ele não seria punido penalmente, mediante alguns requisitos. Quais seriam esses requisitos, então? Esses requisitos seriam os seguintes: o pagamento da multa e do imposto, tá bom? Antes da decisão criminal, ou seja, são dois requisitos. Ele tem que pagar a multa e o imposto antes da decisão criminal. Assim, ele terá extinta a sua punibilidade, ou seja, ele não será mais punido criminalmente ali por essa conduta, tá bom? Do artigo 22. Outro requisito era o seguinte: não pode, previsto na lei, se beneficiar desse instituto quem já foi condenado pelos crimes previstos nessa lei de repatriação de valores. Quem já foi condenado não pode, então, ter extinta a sua punibilidade conforme a lei de repatriação de valores. O STJ também já decidiu que não cabe aquele limite para o crime de descaminho e contrabando de R$10.000. Não cabe o princípio da insignificância como cabe a esses crimes. Não cabe a esse crime previsto no artigo 22, tá bom? Não cabe insignificância de R$10.000 a esses valores, tá joia? Então, essas são as nuances aí do crime de evasão de divisas. Deem like no vídeo, inscreva-se no canal. Ative as notificações que tem vídeo toda semana aqui no canal sobre direito penal, tá bom? Compartilhem esse vídeo com seus amigos, isso assim ajuda bastante no nosso trabalho tá bom? Sigam-me nas redes sociais, forte abraço!